Falando sobre Espiritismo. Centro Espírita Equilíbrio. Olá, boa noite a todos. Estamos aqui para mais um Falando sobre o Espiritismo, no Centro Espírita Equilíbrio, na cidade de Matão, São Paulo. Hoje com o tema Caridade. Estamos aqui com dois amigos, Paulo e Rejane, e eu gostaria de iniciar perguntando ao nosso amigo Paulo: Paulo, o que você entende sobre caridade? Boa noite a todos, obrigado pela oportunidade. Eu entendo que a caridade é o exercício do amor. Se nós resumirmos os mandamentos de Deus, eu entendo que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Qual é a melhor maneira de você praticar o amor? É a caridade. É ajudar quem precisa, da forma que precisa. É a forma que nós temos mais eficaz para combater o orgulho e o egoísmo, que são as chagas do mundo em que vivemos. É uma ferramenta extremamente poderosa de aproximação de Deus. Então eu gostaria de perguntar para a Rejane, é fácil exercitarmos a caridade? Não é fácil. Muitas vezes colocamos as nossas conveniências na frente e acabamos por não praticar a caridade de fato. Porque a caridade, para ser caridade, ela tem que ser despretensiosa e dar aquilo que não temos. Porque dar o excesso daquilo que nos sobra não é caridade. É como na parábola do óbolo da viúva, né? Ela deu exatamente tudo o que ela tinha. E nós conseguimos, hoje, aqui encarnados, dar aquilo que nos falta? Então, quando eu penso nisso, que hoje é a falta de tempo, as pessoas será que dão o tempo necessário para as outras, a atenção, um ouvido, um afago? Porque dar coisas materiais é necessário, muito necessário, mas não é só isso. Então eu vejo que nos falta muito para exercermos a caridade de fato e ela precisa ser silenciosa. Essa é a verdadeira caridade, que não humilha aquele que recebe, porque às vezes dar é muito fácil, mas para aquele que está recebendo, que está numa situação difícil, normalmente é complicado, a pessoa se sente constrangida. E existem várias formas de fazermos essa caridade sem esse constrangimento. E a caridade real, como você disse, ela é despretensiosa e silenciosa, e talvez isso seja muito difícil, pois que nós hoje estamos em um mundo, né, uma sociedade em que tudo é visto, tudo é de alguma forma divulgado. Paulo, você poderia falar um pouquinho sobre isso? Como fazer, como executar a caridade real, isto é, aquela silenciosa e despretensiosa? Eu acho que o primeiro ponto é ter compaixão com os irmãos. Então, a partir do momento que você busca o que o irmão está precisando, de uma forma assim muito humilde, aí você vai entrar em conexão com a sua consciência e entender como ajudar aquele irmão, sem da forma mais despretensiosa possível, tá certo? E da forma mais eficiente possível, porque é buscando aquilo que realmente ele está precisando, que não necessariamente é algo material. Às vezes, aquela pessoa que está num semáforo, será que é mais importante para ela aquela moedinha que você dá ou um minuto de atenção? Esse é o meu entendimento. Então você está me dizendo que a caridade ela não é restrita a atos materiais, ela também abrange outras áreas, né? Rejane, gostaria de falar um pouquinho sobre isso? A caridade, na realidade, é o que sustenta o edifício de todas as virtudes. Porque para você ter humildade, você precisa ter caridade. Para você ter fé, você precisa ter caridade. Para você ter esperança, precisa ter caridade. A caridade anula o orgulho e o egoísmo. Então, quando você não é caridoso com alguém, quando você deixa de fazer a caridade, propriamente você está ofendendo a Deus.
E a lei universal, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, quando você não é caridoso com o seu próximo, propriamente você já está ofendendo a Deus. Então, nós vemos a caridade como algo muito simples, mas para nós podermos evoluirmos de fato, hora que a caridade se tornar algo intrínseco, habitual, porque nós somos muito do ambiente. Então, na realidade, para se ter o real exercício da caridade, precisaríamos mudar o coletivo, né? E educarmos as nossas crianças de uma forma diferente, delas já serem mais generosas, delas já serem mais caridosas, porque muitas coisas a gente culpa, nossa, aquela criança é egoísta. Mas egoísta por quê? Pais egoístas. São consequências de uma educação falha que nós estamos cometendo. Então, é algo que abrange muitas coisas, desde a escola, desde o trabalho, desde dentro de casa, é algo que já vem dentro do berço. Porque hoje você vê muito que falta caridade dos filhos com os pais, porque os pais criaram, às vezes, os filhos tão egoístas que eles não conseguem ver os pais idosos e ter essa caridade de ter o amor e o cuidado para com os pais. Então, a caridade, como já dizia São Paulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, é o sustentáculo de tudo. É o que vai sustentar o edifício de todas essas virtudes. A Regiane tocou num ponto que eu acho que é muito importante, que eu gostaria de frisar. A caridade não pode ser algo extraordinário que você faz de vez em quando na tua vida. Você precisa incorporar isso como uma prática. São aquelas reformas íntimas que a gente tem que absorver, e a caridade tem que ser um instrumento assim constante, no dia a dia, tá? E não algo extraordinário. Eu acho muito importante. A caridade, então, ela está intimamente relacionada à humildade e ao amor. Ela está relacionada também à fé? Precisamos de fé para poder exercitar a caridade, Paulo? Com certeza. O Espiritismo ele trabalha muito a questão da fé raciocinada, né? Então, eu acho que você incorporar os pilares, né, que fundamentam a nossa doutrina, tudo, é muito importante. Então, sem a fé em Deus, sem a fé em si mesmo, sem a fé na capacidade que o irmão tem de evoluir, que todos nós caminhamos para a nossa evolução. Qual que é o nosso objetivo? Chegarmos o mais próximos de Deus. Então, a fé é fundamental nesse caminho. A caridade para com o próximo. O nosso próximo, entendemos aquele que está dentro do nosso convívio, no nosso redor, como a Regiane falou, né? A caridade para com os pais, para com os filhos, para com os irmãos. Mas e a caridade para com os desconhecidos, Regiane? Como que nós podemos, então, entender a caridade para os desconhecidos? Eles também são nossos irmãos? Bruno, eu vou incluir, além dos desconhecidos, precisamos ter caridade para conosco mesmo. Até o ato de nos perdoarmos e tentarmos novamente é um ato de caridade para conosco, de sermos caridoso para conosco, porque aquilo que eu não faço para mim, se eu não me amo, se eu não sou caridoso comigo, como que eu vou exercer para com o outro? E eu não sei, eu posso estar até equivocada da minha parte, mas é muito mais fácil você exercer a caridade para com o estranho, onde não existem laços afetivos e laços de desafetos também, porque você já vai com aquela intenção de fazer a caridade, sai para fazer já aquilo, do que propriamente eu vejo a dificuldade desse exercício da caridade dentro do próprio lar. Dentro das pessoas de convívio, dentro do próprio trabalho, de compreender as dificuldades daquelas pessoas que estão no nosso dia a dia. Então, eu vejo mais difícil essa caridade com os que nós conhecemos, que nós sabemos as qualidades e propriamente os defeitos, e isso entra o julgamento, porque nossa mente acaba nos condenando o tempo todo, porque nós julgamos as pessoas o tempo todo. Então, parar de julgar e exercer com amor e humildade essa caridade, eu vejo mais difícil com aqueles que nós conhecemos. Imenso desafio para nós, humanidade da Terra, atualmente, desenvolver a caridade, porque ela envolve, como já foi dito, a humildade, ser despretensioso, exige muito amor e fé.
e são características que estão em desenvolvimento. No entanto, a caridade é, como a Regiane falou, é a base do edifício. Paulo, gostaria de falar um pouco mais? Eu só queria comentar um ponto que eu acho que é muito importante, né? Sem o Espiritismo há salvação, mas sem a caridade não há salvação. Kardec já frisou, né? Fora da caridade não há salvação. E é muito forte. Parece muito simples essa frase, mas daria para nós discutirmos aqui o dia todo sobre essa frase, porque, como você disse, e nós já dizemos o tempo todo, é o edifício de tudo. Então, fora da caridade não há salvação. Finalizamos hoje, então, com essas palavras, que possamos ter fornecido a todos um momento de reflexão e aprendizado. Fiquem todos com Deus. Boa noite, até a próxima. Falando sobre Espiritismo. Centro Espírita Equilíbrio.